Bem com vocês, aqui é Caio Negro, chegando aqui para agradecer nossos patrocinadores do Pod Afro. São Cristal Pizzaria e Batateria, que fica na rua Anália Pereira, 781, Jardim Cristal, Votorantim. Estúdio Beauty, Renata Domingues. Rua Melvin Jones, 481, Vila Tordelli, Sorocaba. E Mundo dos Chaveiros, do meu amigo Paulino, a maior coleção de chaveiros do Brasil. Então, muito obrigado. Então, fiquem aí com o terceiro episódio do Pod Afro com Beto Zulu. Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui mais um Pod Afro. Queria agradecer a nossos patrocinadores, Cristal Pizzaria e Batataria, que fica ali na Anália Pereira, 781, Jardim Cristal, em Votorantim. Estúdio Build, da Renatinha, minha parceira. Renatinha, eu quero você aqui participando também, velho. Mundo dos Chaveiros, meu parceiro Paulino. E o estúdio da Renatinha fica na rua Almeida Augusto Severo, 273. Logo mais vamos estar colocando aí o arroba de vocês aí. Obrigado por acreditar no projeto Afro Leitura. E para começar essa conversa, nosso terceiro episódio, hoje temos a honra de receber lá de Minas Gerais, meu parceiro Beto Zulu. É tudo no seu nome. Muito obrigado, viu? Obrigado. A honra é minha estar participando da Afro Leitura. Eu acompanho e eu acho muito legal. Perfeito para os dias de hoje. Da hora. Esse projeto começou com as minhas filhas, né? Elas que foram as duas idealizadoras. A gente sentado aqui na sala de casa, aqui, a gente conversando sobre livros. E ela falou assim, pai, vamos fazer um clube de leitura? Eu falei assim, vamos. Como que você quer? Ah, vamos ler um livrinho aqui de Martin Luther King, que é da editora Dandara. Então ela lia um Sim. pedaço, eu li um pedaço, a Raíssa lia um pedaço. E saiu esse projeto. Só que era um projeto de criança, de pai e filho. E aonde que a gente chegou Uhum. hoje? E é importante. E elas Numa gostam. era de hoje. E elas gostam de fazer entrevista, perguntar, elas gostam de fazer bagunça. Entendeu? Elas gostam Aí, de ligar o eu microfone. vi. Elas têm Já. vergonha, mas na hora que liga o microfone parece a Maju Coutinho. Que desce alguma coisa nelas ali que elas fazem bonitinho. E para começar, já, a primeira pergunta, as raízes e o hip hop. Vamos lá. Beto, você começou no hip hop em 2003, uma época de muita efervescência. Como foi o impacto de rua e da cultura urbana em Cambuí, no interior de Minas? E como você se moldou o homem que você é hoje? Mas primeiro, se você quiser apresentar, fique à vontade. Beleza. Então, eu sou o Beto Zulu, sou aqui da cidade de Cambuí, sul de Minas Gerais, né? Uma pequena e quase pacata cidade, né? Do interior de Minas Gerais, né? No sul aqui, pertinho de São Paulo, a 2 horas mais ou menos de São Paulo você chega, né? São Paulo, Cambuí, Cambuí, São Paulo, né? E na verdade, eu comecei mesmo, foi em 1996, né? O hip hop começou aqui em Cambuí em 98, 97, 98 por aí, tá? E nessa época, né, não existia, assim, as pessoas daqui da cidade de Cambuí, a maioria, né, os mais velhos, nem sabiam o que era hip hop, né? O hip hop começou mesmo com a gente que era jovens, né? Na época a gente tinha 12, 13 anos, né? E como eu sou de Cambuí, nascido e criado em Cambuí, mas eu morei um tempo fora, morei um tempo aí em São Paulo. Fora os amigos meus que de São Paulo veio morar aqui em Cambuí. Então, a gente trouxe esse hip hop para cá, né? E já tinha alguns aqui que eram poucos que conhecia algo sobre hip hop. Então, na época nossa, mesmo na época nossa, é como se fosse você estar pavimentando um asfalto. Era como se tivesse uns matos de 2, 3 metros de altura, assim, você com uma faquinha cortando assim os matos para abrir, para pavimentar ali, porque ninguém conhecia ainda. Até então a gente está ali, né, formando esse hip hop. E hoje o impacto daquele tempo para hoje é grande, né? Hoje não, hoje tem mais pessoas que conhecem o hip hop, conhecem o rap. Então aqui já está conhecido, mas na época a gente causou um grande impacto aqui na cidade de Cambuí. Que da hora. Nós estamos fazendo uma série sobre as pioneiras do hip hop, né? E aí começou Beijo. lá com Panteras Negras,
Aí viemos Sim. falando das pioneiras, depois entramos nos Uhum. pioneiros e chegamos aqui no Brasil, né? E E aí, a ideia minha era fazer, acho que 10 mais ou menos, 10 episódios. Já vou para 20. pois Porque é, toda então, hora que eu falo assim, ó, essa semana eu vou encerrar. Aí me aparece mais 4. Aí daqui a pouco aparece mais 4. E quando for nos pioneiros, vai ter um episódio em sua memória. Entendeu? Porque ó, que você é um legal, hein? pioneiro da cultura hip hop. Quando a gente fala pioneiro, não é só São Paulo. Uhum. Porque só pensa que é só São Exatamente. Paulo. Não, mas o hip hop, quando ele veio para o Brasil, ele se espalhou pelo Brasil. Então, já Exatamente. fica o convite aqui, você vai ser um dos episódios, Ó, vai ser homenagem a você, como uhum. pioneiro da cultura hip hop. Ah, eu fico feliz com isso, né? Esse é o que eu estava conversando com meu amigo ontem, né? A gente tem que ter, né, essas homenagens em vida, né? Porque aí a gente está vendo, porque de ter essas homenagens em morte não vai adiantar muito, eu acho, na minha opinião, né? Vai ser bom para quem está ficando, né? Mas para quem vai receber, né, em morte não significa muito, mas em vida é bom. Eu É, agradeço demais, agradeço, ah, perfeito. imagina, é uma satisfação nossa. E o mais legal é que eu tô no grupo, eu criei um grupo com elas, né? E ali tá a Uhum. Chariline, Rose Ó, MC, não, Ieda Rios, quem mais? Lady Rap, Nenê caramba. Surreal. Então são mulheres que começaram lá, estavam lá no começo. Kika, que é uma Sim. das principais big girls do Brasil. E você vê o texto que elas mandam. Hoje mesmo eu estava falando com a MC Regina, ela me mandou um Uhum. texto que é de emocionar, sabe? Porque ela fala assim, é isso que você falou, nós merecemos homenagens em vida. Depois que eu Exato. morrer, não adianta. E aí é muito legal que muitas pessoas do hip hop não conhecem as histórias dela, né? Não conhecem Uhum. que a Ieda Hills participou do hit Senhor Tempo Bom, do Taíde, É, claro. entendeu? Que a Lady Rap, uma das pioneiras, que a Tula Mello, uma das pioneiras, que a DJ Uhum. Hoffa foi uma das que começaram. E aí vai ter o episódio Beto Zulu, pode ter certeza. E aí, tem uma pergunta da Raíssa, o hip hop como escola. Você sempre diz que o hip hop é uma ferramenta de educação. Em que momento você percebeu que o movimento negro e a arte poderiam transformar a realidade dos jovens da sua cidade? Foi a partir do momento em que a gente começou a espalhar as informações aqui na cidade, né? Por exemplo, quando a gente começou a fazer umas posses, né? Que naquela época a gente fazia posse, né? Então a nossa posse aqui se chamava PIVA, Posse Inteligência Verbativa. Então foi uma das organizações aqui da cidade de Cambuí que fez mais coisas, né, para a cidade de Cambuí do que as outras, assim, falando em termos de informação mesmo, de trazer informação. Então, nesse momento, o movimento negro e o hip hop começou a fazer transformações nos jovens. Nessa época, a gente já era jovens, né? Então, por exemplo, a gente pegava a escola, que chama Escola Juca Pinto, que chama aqui, a diretora ela abriu as portas para a gente e todo final de semana, todo sábado, todo domingo, nós estávamos lá na escola ensinando break, ensinando rap, leitura, né? Então a gente começou a transformar, né, alguns jovens através desse movimento que a gente fez, através dessa nossa posse. Ali a gente começou a informar. E de lá saiu professores de história, né? Saiu outros professores de outras áreas. Então, saiu vários professores de lá, não foi só não, acho que foi 3, né? E o pessoal dali, então, obtendo aquela informação, ela levou para mais pessoas, e assim a gente espalhou essa semente para a cidade de Cambuí, né? A gente começou ali. Então, isso é um instrumento de informação, isso é uma escola, é a escola da rua, onde que a gente não tem o papel, não tem a caneta, mas a gente levou a informação para quem queria também, né? Tinha final de semana que era lotado, tinha mais de 50 pessoas, né? Então a gente, em vez dessas pessoas, desses jovens, estar ocupando sua mente, né, brigando na rua, né, usando drogas, né, fazendo outras coisas, eles estavam ali dentro, é, consumindo informação e consumindo, né, tudo que o movimento negro e o hip hop tinha para dar de melhor, e depois replicou isso daí na vida deles e estão replicando até hoje com os filhos,
com netos. Então, isso é uma escola. Isso é uma escola para nós, né? A escola do hip hop, a escola do movimento negro. Que legal, né? Eu entrei no hip hop aqui de Sorocaba em 99 para 2000. Então a gente, tudo molecada, ninguém Sim, conhecia nada. E aí eu fui num evento chamado Hip Hop Trânsito. Isso para mim foi um marco, foi assim, é aqui que eu quero, essa cultura que eu vou representar, vou estudar, vou conhecer. Não participo de nenhum dos elementos, exatamente. não danço, porque eu sou cintura dura. Uhum. Tentei fazer umas batalhas de rima, mas só apanhava. Pensei, deixa quieto. Aí fui tentar ser DJ, e aí me Assim, encontrei nos livros de hip hop. Então, posso ter um acervo muito grande da cultura hip hop. Fui estudar o hip hop. E então, você carrega um nome muito pesado, né? Zulu. uhum, O que exato. significa esse nome Zulu para você? Olha, cara, antes de eu falar isso daí, você falou que não participa de nenhum dos elementos, você participa do quinto elemento, né? Quinto elemento do conhecimento. É uma briga que a gente tem dentro do movimento hip hop. Quando a gente fala que o quinto elemento do hip hop é o conhecimento. Nosso Pois é, querido África Bambata sempre pregou isso aí. O quinto então, elemento do hip hop é o conhecimento, é o que segura todos eles. Sem conhecimento, a exatamente. gente não estaria aqui trocando essa ideia. Pois é. Então, é um nome, que nem você falou, é um nome muito, mas muito pesado de carregar. É assim, eu tenho muita responsabilidade, mas muita responsabilidade mesmo, em levar o nome Zulu. Não só pela Zulu Nation, né? Mas por de onde que ele vem, né? Vem da África, vem dos guerreiros Zulus. Então, quando se fala Beto Zulu, é muito forte. Eu tenho muita honra, muito orgulho, né, de trazer esse segundo nome aí, Zulu, né, e carrego com muito orgulho. Para mim é um peso, para mim é uma responsabilidade, e que eu faço, que eu carrego com muito carinho, que eu carrego assim muito, com muita alegria. Aonde que eu vou, né, eu falo que sou Beto Zulu, e todo mundo já me conhece como Beto Zulu. Mas é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter cabeça. Senão você pode se perder nessa responsabilidade e nesse tamanho de nome. É, quando a gente estava falando da Zulu Nation, eu fui pedir pro Sim, Nino Brau, salve Nino, seu Nino, não é para falar da Zulu Nation, você que vai abrir, indica um nome da Zulu aí. Aí ele pensou, vou te dar um nome, viu? Beto Zulu. Vai lá, troca ideia com ele lá. Ele tem uma história muito bonita. Então, olha o tamanho da responsabilidade que você tem mesmo. Com a indicação do Nino Brau, ainda que eu gravei com você, eu tenho que pois é. postar seu vídeo. Quem me indicou foi o Nino Brau, sabia? Então, E aí fica um atento. foi o Nino para mim sempre foi um mentor, né? Em 90, deixa eu ver aqui se eu lembro. Eu não vou lembrar, é na década de 90 mesmo, né? Eu estava procurando, eu estava, acho que escutando a Rádio 105, algo assim, né? Eu acho que é uma das perguntas que você vai fazer, mas eu já vou adiantar aqui já, né? E aí eu ouvi alguém dizendo, eu não sei se foi no Zine, sobre a Zulu Nation, né? E aí o Nino Brau falou, eu vi algo do Nino, aí eu mandei cartas pro Nino, né? E desde a primeira carta até hoje a gente conversa sempre, sempre, sempre. A gente não fica um mês sem se conversar, né? Sem falar. E para mim ele é um mentor, ele que me colocou dentro da Zulu Nation, né? E tudo que eu sei sobre hip hop, essas coisas assim de informação, é o Nino que me deu. Então, é muita honra ser um amigo dele e ser indicado por ele, né? Eu tive a oportunidade de ter o Nino Brown na minha casa. Nós fizemos um evento do hip hop na escola. E aí, até então, a gente conversava bem pouco, né? E aí eu falei assim, ô vó, Sim, um chorinho lá pro Nino Brown lá, fala pra ele vir pra Sorocaba. E aí o padrasto da minha irmã foi lá buscar ele. Ele se apaixonou pela minha avó, né? uhum. Ele colocou o nome da minha avó de vovó do hip hop de Sorocaba. Então todo evento que ele vinha pra Sorocaba, Olha que a avó legal. estava presente. E aí ele se Uhum. apaixonou. E a gente fez uma surpresa pra ele. No aniversário da casa do hip hop de Diadema, a gente levou ela lá. Assim, ó, Sim. fica quietinha aí. Aí a hora que Oh, ele viu assim, ela falou assim, não acredito que a vovó tá me dando as bênçãos dentro da minha casa. Então foi um momento emocionante. E, é. além da cultura hip hop, o senhor é escritor? Então, nossos 3 podcasts do Pod Afro
escolhemos pessoas escritoras. E eu queria Sim. saber de você como é que é. Fala um pouquinho do seu livro para a gente entrar nele. Como é que é. Vamos lá, aprofundar um pouquinho sobre o livro. Isso aqui é Sim, da Raíssa, tá? Elas ficaram bolando lá as perguntas, viu? Então, tá o certo, momento de Adam. aprofundar no livro sobre as igrejas e na autobiografia. Justiça racial e fé. Seu livro Racismo nas Igrejas Evangélicas toca uma ferida necessária. Quais foram os maiores desafios ao abordar esse tema? E como você vê o papel da justiça racial dentro dos espaços religiosos hoje? Essa é bem pesada, hein? Essa é bem forte. Olha, parabéns para elas, hein? Olha. Aí, ó, foi assim, a gente montou o roteiro e a gente foi Aham. lendo, porque ela tinha um trabalho de resumo. Eu disse, achei que você Sim. vai resumir, então. Aí você mandou a biografia, a gente resumiu, colocou alguns detalhes, Aham. e aí saiu essa pergunta. Essa é boa. Então, o racismo nas igrejas evangélicas, né? É um dos livros meus que eu ainda, né, esse livro eu ainda não soltei ainda, na verdade, né? Esse livro eu só tenho alguma coisa assim que eu joguei na internet. Mas é assim, esse livro, quando eu comecei a escrever, que esse ano vai fazer 5 anos que eu sou cristão, né? 5 anos eu estou dentro da igreja evangélica. E uma das maiores questões que tem, que já me falaram, né, já me vieram contar, era isso, é o racismo que tem dentro também da igreja. É claro, tem dentro de todas as igrejas, né, mas como eu estou ali, né, nas evangélicas, eu fui lá ver, né, e esse tempo todo que eu estou dentro da igreja, né, eu vi isso, eu ouvi, né, e aí eu falei assim, não, eu decidi, eu vou fazer algo ali bem específico. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma palestra, né? Eu pedi para o pastor, eu falei, seu pastor, eu quero dar uma palestra aqui dentro da igreja falando sobre racismo dentro das igrejas evangélicas, né? Porque eu conheço várias pessoas de várias igrejas e eu preciso fazer. Aí ele topou, aí eu fiz nessa palestra, foi legal pra caramba. Muitos evangélicos negros estavam lá, né? E alguns brancos também, então eles ouviram a verdade, né? Eu não poupei nada. E aí depois eu falei assim, não, vou fazer um livro, né? Já está aqui mesmo, já está aqui a tese, já está tudo aqui. Aí eu fiz o livro e eu ainda não lancei ele não, né? Eu vou lançar, acho que é esse ano ainda. E é um livro que fala a verdade mesmo, é um livro que não tem papas nas línguas, porque a gente deve falar que existe o racismo velado dentro das igrejas evangélicas e dentro de outras igrejas também, não essa evangélica, mas dentro de outras também, né? E assim como na cidade, a gente também sofre o racismo, né, o preconceito, em todos os lugares, né? Mas eu foquei muito bem nesse daí. E falando da minha biografia, já terminei de escrever também o livro sobre a minha biografia, né, vai de 1996 até 2000, né, e eu estou falando não só da minha história, mas estou falando da história de como que começou o hip hop na cidade de Cambuí, ao meu ver, né? Porque eu estou contando o que eu vi, né? O que eu vivi. É claro que essa história tem vários lados, né? Cada um vai contar de um jeito. Mas eu estou contando o que eu vi, o que eu vivi. Tem alguns amigos também que contam a história dele nessa minha autobiografia, então é fenomenal. Esse é o filho predileto que eu tenho, que eu vou lançar esse ano também, É, né? E tem mais 2 livros aí que eu já lancei. essa era a próxima pergunta mesmo da sua biografia e, Hum, e o processo de revisar suas memórias para deixar esse legado por escrito. Como é que está sendo? Como é que foi todo esse processo que você fez? As fontes que você pegou? Porque a gente vai falar de biografia, mas a gente às vezes tem uhum, o tiozinho do bar lá. Ó, você quando era pequenininho aqui dava trabalho, você tacava sim. pedra aqui, entendeu? Como é que foi para você esse resgate? Olha, esse livro, para fazer mesmo, ele demorou 6 anos para me fazer, né? 6 anos. Por quê? Porque sempre eu comecei ele de um jeito, né? Depois, nesses processos, ele apareceu de outro jeito, e até ele formar do jeito que ele está hoje, foi vários processos. E outra, como eu falei para você, não está contando só a minha história.
mas está contando a história do hip hop de Cambuí, como que começou e como que eu conheci o hip hop. Então, eu tive que entrevistar vários amigos, eu tive que pegar recortes, eu tive que pesquisar na internet sobre alguns eventos que eu participei, né? Eu tive que correr atrás de fotos, porque também tem fotos, né? Tem fotos de eventos. Então, foi um processo bem longo, 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 fora que eu precisei exercitar a minha memória, né? Porque tinha fatos que eu não lembrava, né? E o que fez eu lembrar foi um livro que eu tenho, né? Que eu estou contando também na autobiografia, que se chama, que eu botei o apelido dele de O Livro Negro do Hip Hop de Cambuí. Por quê? Ele é uma ata, na verdade era para ser uma ata nossa, mas eu comecei a escrever todos os eventos que eu participei e que eu fiz, com data, quem participou, né? Só o horário que eu não coloquei, mas data e quem participou, tá tudo lá, tá tudo lá. Então, esse livro Negro do Hip Hop me ajudou muito a trazer várias coisas para a memória. E fora que eu tenho os amigos também que me trouxeram tudo isso. Então, essa minha autobiografia, como eu falei para você, é meu filho predileto, é onde que eu conto tudo, né, e que eu queria contar de 1996 a 2000, porque vai ter uma segunda parte, né, que é de 2000 para frente. Então, eu quero ver se eu consigo fazer, são 3 partes, né, 3 volumes. Quanto tempo de biografia? 6 anos? Eu demorei 6 anos para fazer essa daí. A do Nino Brown acho que já vai para 10. Que ele Pois fala, é. eu estava conversando com ele, assim, viu, essa biografia sua não sai, não? Não, sai, mas toda hora sai um evento novo, aí tem que colocar. Exato. Então, Exato. e aí você falou desse festival, então a gente vai entrar nessa parte de gestão e agente cultural, né? Festival Uhum. Afro-Cambuense, certo? Isso mesmo. E é um festival dessa magnitude, no interior não é fácil. Qual é o maior legado que o Afro-Cambuense deixa para a comunidade e para os artistas locais até agora? Olha, o Festival Afro-Cambuiense, ele tem pouco tempo o festival, né, chamado Afro-Cambuiense. Acho que ele tem 3 anos, né? No primeiro ano, a gente fez um festival legal, foi legal. No segundo ano foi maior. Então é o terceiro. O segundo ano a gente fez uma semana de eventos, né? E a gente trouxe todo tipo de evento, desde capoeira até rap, rock, pagode, baile black. Então foi uma semana de influência negra na cidade de Cambuí. Como você disse, não é muito fácil. Fácil não foi fazer esse evento, né? Mas o legado que a gente está construindo, na verdade, é de mostrar, né, para a comunidade negra da nossa cidade que nós também podemos fazer eventos grandes, que nós também podemos, tem o desfile do concurso Beleza Negra, né, que nós também podemos subir em cima de uma passarela, que os negros e negras são bonitas, que os negros e negras cantam bem, dançam bem, e que na nossa cidade também tem muitas artistas e muitas pessoas negras, né, porque a cidade de Cambuí, eu sempre falo, em tudo quanto é lugar eu falo, e todo mundo já sabe que aqui o coronelismo é o mais forte e o racismo é mais forte. Cambuí é uma cidade racista, né? Então, você colocar um evento dessa magnitude, né, na praça central da cidade e fazer uma semana direto, olha, é um legado que a gente vai deixar para sempre. Vai ser assim, lembrado para sempre, e a gente continua com esse legado esse ano também. Então, o Festival Afro-Cambuiense é algo que a gente fez aqui que marcou, foi um marco. Esse festival é no mês de novembro ou não? Ou tem dentro do mês de novembro ou ou um mês fora do mês de novembro? Nós vínhamos fazendo no mês de novembro, né? Todo mês de novembro a gente vinha fazendo esses eventos. Esse ano, né? Esse ano o Festival Afro-Cambuiense, você está pegando em primeira mão aí, em primeira mão para você. Aí, família, escuta aí, primeira mão, hein, família? Ó. Primeira Ninguém mão, está hein? sabendo ainda.
a gente está querendo fazer no mês de dezembro, né? Esse festival. Por quê? Porque o festival ele cresceu tanto, né, que tem muitas pessoas querendo vir para o festival. E como fazer em novembro, tem muitos eventos em novembro, né? A gente está decidindo fazer em dezembro, que é para essas pessoas estarem junto com a gente, para estarem aqui, né, conhecendo esse grande evento e festejar junto com a gente, né, celebrar. Então, a gente quer fazer em dezembro esse ano. E nas cidades do interior, tem cidades que tem isso daí, né? Aqui no lado daqui de Sorocaba tem Tietê, que é a festa do Divino. Hum, Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir, mas um dia venha. A última vez que a gente foi, que a gente até organizou, junto com o Conselho do Negro, tinha mais ou menos 100 ônibus do Brasil todo. que beleza, que Do Brasil legal, que todo. lindo, né? Então, ajuntava a parte religiosa, né, que era a festa de São Benedito, com a Uhum. comunidade negra. Então você via o pessoal do Vai Vai, o pessoal do Camisa Verde e Branca, o pessoal da Nenê da Vila Matilde, tinha show de pagode. E Nossa, além disso, tinha também o pessoal do Conselho da Comunidade Negra, que debatia sobre o festival, né? Porque, querendo ou não, não é só a gente cantar, dançar e esquecer o principal, que é a exato. conscientização. Opa, por que a gente está Uhum. fazendo isso aqui? Entendeu? Por que Uhum. tem 500, a última vez que a gente fez tinha 15 mil pessoas na cidade. Que lindo, né? 15, acho que tinha quase isso daí. Fechou lá o estacionamento, teve um baile black dentro do estacionamento lá dos ônibus. Era lindo Cara, de ver, entendeu? Você uhum. vê toda a comunidade negra ali na praça, curtindo, tendo seu momento de religião, e isso não pode Sim, fugir das cidades do interior, né? E aí, como você exatamente. fala, você é do interior, você vê isso daí. Uhum. E só complementando aí o que você falou, né? O Festival Afrocambuense, ele também tem as partes de palestras dele, né? Que nem você falou, a gente não pode deixar as palestras de lado, né? Jamais podemos deixar a palestra de lado. E também o Festival Afrocambuense foi no primeiro, não sei se foi no primeiro, né? Ele teve também a parte da religiosidade também, né? Porque assim, quando eu falei para você que vai fazer 5 anos esse ano que eu tô na igreja evangélica, mas, né, eu não posso negar as raízes africanas, né? O nosso, vamos dizer assim, a religiosidade africana. Então, sempre eu convidei os meus amigos, né, da Umbanda, né? Sempre convidei os meus amigos do Candomblé, né? Então a gente sempre convida, né? Até o ano passado era para eles ter feito no dia 15 de novembro, né, um evento grande. Não deu certo, né? Que é o dia da Umbanda, mas esse ano a gente já convidou eles e vamos ver se eles vão fazer esse ano no dia 15 de novembro também. Então é muito importante juntar todo mundo num lugar só. São todos irmãos e irmãs. Aqui tem na Capela de João de Camargo. João de Camargo tem, É, Bravo, e eles conseguem, sabia? Até no dia 20 de novembro, até tem a missa de João de Camargo, onde ele sim, convida todas as religiões, porque eles falam que é um exato. espaço de religião, entendeu? E Aham, teve agora, acho que mês passado, não tinha me enganado, teve um evento lá com o padre, o pastor, pai de santo, mãe de santo, para unir, né? Porque às vezes, exato. como você falou, eu não posso estar ali na igreja, eu também sou da igreja evangélica, mas eu não posso perder minha ancestralidade, Hum, porque tudo que a gente não. veio lá de trás, viu, passou, a gente não pode Uhum, apagar, a gente não pode esquecer de onde que a gente veio. jamais. Você tá lá na igreja, você não pode Exato, esquecer que o hip hop salvou sua vida. Se não fosse o hip hop, exato. a gente nem É estaria aqui isso. hoje. Eu falo isso para minhas pequenininhas, falo Exatamente. para minha esposa. Se Uhum, não fosse o hip hop, escutar as letras de rap e ir nos eventos, acho que eu nem estaria aqui hoje. Porque a gente pois é, cresceu na onde, que é a única coisa que tinha na onde a gente cresceu? O movimento. Então, pois é. a importância do hip hop nas quebradas é esse. É você resgatar. Quando eu falo que eu fui resgatado pelo hip hop, é por causa disso. Uhum, isso é bom, Então, ótimo. é... E aí a gente está falando agora também, já que a gente entrou em Sorocaba, São Paulo, Minas, o intercâmbio cultural. Como você vê a conexão entre os produtores culturais negros de Minas e de São Paulo? O que podemos aprender um com os outros para fortalecer o movimento?
Olha, é importante essa conexão, né? É muito importante porque cada um do seu estado ele vai aprender algo diferente do outro estado, né? E vai poder colocar isso dentro do seu momento ali, do seu viver, né? Então, essa conexão entre São Paulo e Minas e o Brasil inteiro também, né? É muito importante para a gente estar sempre aprendendo um com os outros, né? Eu mesmo aprendi muito com o São Paulo, né? E São Paulo aprendeu muito aqui com a gente aqui. Então, essa conexão é o que o hip hop e o movimento negro faz de bom também, né? Então, a gente está no mesmo barco, né? Só que em estados diferentes, mas quando a gente se encontra, parece que o quintal da casa é o mesmo. A gente se Então, isso é muito conhece. importante. Eu fui para Minas no CONEB, que era Congresso Nacional de Negras e Negras do Brasil. E foi lá, acho que não foi do Sesc Venta Nova, foi uma coisa assim, não lembro o nome do Sesc. Acho que foi meu segundo evento, que eu saí de fora de Sorocaba. Assim, meu Deus do céu, é isso que eles fazem, é isso que eles debatem. Pois E é. você, quando você é jovem, você não tem essa noção ainda, né? Uhum. E você olha, começa a ver aqueles caras lá falando, assim, nossa, eu quero ser igual eles, assim. Exato. Foi um evento muito legal. E até hoje, né, o CONEB foi a escola, não só do hip hop, mas o movimento negro, para nós que somos do hip hop, é nosso braço direito. O hip hop é Exato. nosso coração e o movimento negro corre junto. Como é que você vê isso? Olha, eu tô nos dois lados, né? Eu tô nos dois braços, né? Então, é assim, É, é, eu não consigo muito hoje distinguir o movimento negro e o hip hop, porque eu tô nos dois, né? Então, eu consigo surfar nos dois. E que é muito importante, que nem eu falei, e tá conectado, né? Tudo tá conectado. Então, é muito importante você conhecer os dois lados, você conhecer o movimento negro, você conhecer a cultura hip hop, e quando você vê, é que nem você mesmo, né? Tá nos dois. Então, não consegue separar qual que é qual, né? Então, é muito importante tá nos dois. e fora o escritor, produtor, o senhor tem a sua loja. Como é que foi esse processo de abrir uma loja? E essa loja deve ter chegado até fora do Brasil, com certeza. Como é que foi esse processo de você abrir sua loja? Olha, primeiro, a primeira coisa que foi para mim abrir a loja foi o seguinte: em 2000, né, em 2000 eu trabalhava numa fábrica, né? Eu era CLT, eu trabalhava numa fábrica. E aí, e nesse momento, nesse 2000, a gente estava aqui, o hip hop estava fervendo na cidade de Cambuí, estava muito forte. A gente tinha acho que 10 grupos de rap, onde que tinha um evento, era 10 grupos de rap ali cantando numa cidade pequena, então estava fervendo, né? E no Brasil inteiro. Aí eu falei assim, caramba, né? Eu tô aqui, né? E queria comprar umas roupas de rap e não tinha na cidade de Cambuí, tinha que ir para São Paulo comprar. Aí eu falei assim, não, eu vou sair dessa fábrica, é, e vou abrir uma loja para mim. Aí eu conversei com alguns amigos, conversei com outras pessoas, falei assim, não, vai, Beto, vai que a gente compra. Aí em 2000, né, eu peguei R$ 800 na época, eu lembro até hoje, fui até o Brás, comprei várias roupas de hip hop, né, e aluguei um lugar em frente à rodoviária, né, e ali foi a primeira loja Estilos Black, né, que a minha loja chama Estilos Black. Aí de 2000, não, mentira, não é 2000 não, é 2005, tá? Desculpa, é 2005. Você tá vendo como que a memória falha? Em 2005, né? Aí 2005, a loja ficou um ano aberta, 2005 a 2006. Nesse tempo, a loja fez um barulho aqui na cidade de Cambuí, porque vinha gente de Cambuí comprar, vinha gente de Bragança Paulista, Extrema, Pouso Alegre, então da região inteira vinha comprar na loja, né? E era novidade, era a primeira loja de hip hop aqui do sul de Minas. Hoje tem uma loja que abriu um pouquinho antes que a minha, na verdade. Hoje ela tem 20 anos, ela tá grande. E aí, em 2005, com a loja Estilos Black, eu fiz o primeiro desfile da Beleza Negra, a gente começou a fazer os baile black aqui. Então, você imagina o que deu, né? Você imagina o quanto forte não foi, né? E aí, em 2006, eu fechei.
Mas a Estilos Black continua sendo uma marca. Depois eu fiz algumas roupas, né, da Estilos Black, fiz camiseta, fiz blusa. Nunca deixei de falar sobre a Estilos Black. E 20 anos depois, né, aí eu fui trabalhar em CLT de novo, né, trabalhei em várias fábricas. E o ano passado eu falei assim, não, agora dessa vez saí de novo da fábrica e montei a Estilos Black, que ontem fez 7 meses, né, em aberto. Hoje é a primeira loja do estilo afro e hip hop da cidade de Cambuí, e afro é aqui quase do sul de Minas inteiro. Então a gente tá fazendo história de novo, a Estilos Black tá fazendo história de novo, e é um sonho que está sendo outra vez realizado, não só meu, mas de várias pessoas aqui da cidade de Cambuí, que é ter uma loja de afro e hip hop aqui na cidade. E é isso. Você tem um sonho, você tem um objetivo, e você correr atrás e se conquistar e continuar com o seu sonho. Não dá muita corda, que eu tô querendo fazer isso também, tá? Já falei. Pode ir, pode fazer. Meu sonho é abrir duas só que ao contrário de roupa, eu queria abrir minha livraria. Uma coisa que eu já tô na minha Ótimo, mente. Ana. É minha coisa que eu tô na minha mente já, e o Afroleitura só tá incentivando, assim, vai, abre. Exato. Vai chegar um momento certo. Você falou de loja de roupa, aqui em Sorocaba, na galeria, isso em 98, 99, tinha a Dimensão 5, do seu Zé Pretinho. Uma das primeiras lojas também da cultura hip hop. E seu Zé, ele trazia todo o pessoal de rap de São Paulo, os grupos. Ele tinha uma moral tão grande aqui em Sorocaba que ele trazia todo mundo. E teve um show, Beto, esse daí eu vou contar. Todo show de rap levava minha mãe. Todo show de rap minha mãe ia. E meu primeiro show de rap foi seu Zé. Sim, olha que legal. Não tem como ir embora, Zé. Como é que vai embora? Não tem ônibus. Tá falhando. Tá falhando? E agora, tá melhor? Tá. Conta aí pra mim ver. Tá ouvindo bem agora? Ainda tá cortando ainda. Acho que eu Tava bom. Acho que eu bati no microfone aqui sem querer. E aí, eu falei assim, eu lembro até hoje, foi o show do DBS. DBS é a quadrilha. Nossa. E aí, ele tava no sucesso, vai na fé. E aí eu perguntei se eu como nós ir embora. Minha mãe, calma aí que eu já arrumo pra vocês. Foi lá, conversou com o seu Zé. O seu Zé era apaixonado pela minha mãe, pela minha avó, pela minha família toda, né? Eu falei assim, eu já arrumei a carona, né? Assim, como assim? Vai embora com o DBS. Porque eu morava na estrada, e daqui a pouco eu falei assim, mentira. Aí o DBS assim, Dona Fátima, vambora, Dona Fátima. Eu vou dar uma carona pra vocês. Então foi um momento marcante, sabia? Foi minha mãe. Minha mãe foi sentada no DBS. Toda vez que eu encontro com o DBS, eu falo, DBS, lembra aquele rolê lá que você fez em Sorocaba, que você deu a carona? Claro que eu lembro, a tia Fátima. Olha então, só que legal. A memória do DBS, mano. E seu Zé, infelizmente, ele faleceu fazendo aquilo que ele mais gostava, andando de skate. Ele caiu de skate, infelizmente não veio sobreviver, mas a esposa dele falou assim, cara, ele morreu do jeito que ele queria, andando de skate. E a Dimensão 5, infelizmente, fechou. Isso aí. Mas foi uma das primeiras lojas também de hip hop que a gente ia direto lá. Então ele, além de ser um comerciante, ele era um educador. Assim, vocês aí que é do hip hop, vocês não podem andar desse jeito. Tá? Vocês que estão do hip hop, vocês têm que ter consciência. Exatamente. Ele era sábio. E aí ele fala, pela postura de vocês têm que saber onde entrar, onde sair, como entrar e como sair. E aí foi uma perda muito grande pra gente aqui do hip hop em geral, pra gente que sempre gostou. E estamos chegando no final, infelizmente deu um probleminha técnico aí no microfone, o microfone quis me abandonar. Vamos fazer uma pergunta muito legal. Sim. Uma mensagem do Beto para aquele jovem que está começando agora no hip hop ou na literatura na periferia. Qual é o conselho de quem já abriu tantas portas e segue na missão? É o conselho que eu dou sempre, né? Em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eles pedem para dar mensagem, é a mesma. É assim, você que está começando agora, né? O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, antes de você começar, você tem que aprender. Tem que aprender
da onde que você veio, você tem que aprender o que você vai falar. Só dou um exemplo para você. Se você está começando no hip hop agora, você tem que aprender o que é o hip hop, que são os elementos do hip hop. Se você está cantando rap, você tem que aprender o máximo possível sobre o rap, né? Porque assim, você chegar no hip hop, chegar na literatura e falar groselha, você vai só estar ensinando para as pessoas os próximos falarem groselhas. E outra, né? Assim, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua história dentro do hip hop, dentro da onde você entrar, você tem que fazer a sua história, mas de modo correto, né? De modo humilde. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia no hip hop, do rap, em qualquer lugar, eles não estão fazendo a sua caminhada, né? Eles só estão lá fazendo, né? Mas os verdadeiros, mas aqueles que trazem a informação mesmo, esses vão ficar para sempre. Agora, você quer ser qual, né? Então é isso. Eu acho que tem que ser a informação e ser humilde, né? E também levar a informação para outras pessoas, não ficar só com você, mas multiplica a informação. É esse que eu dou, esse conselho que eu dou para quem está começando agora, né? Aconteceu um negócio assim, isso eu até achei interessante. Ah, foi uma menina que colocou no Instagram, né? Uhum, A primeira MC. sim, E não colocou o nome da Tila Mello. certo. E aí eu estava fazendo esse negócio das pioneiras do hip hop e a Tula Mello me mandou. Eu chamo ela de Tula Mello, já falei para ela que eu vou chamar ela de Tula Mello. Ela fala que é Tula, mas para mim é Tula. Tula, né? E aí, o comentário assim que só, olha só quem comentou. Ah, Mano Brown, a primeira MC foi a Tula Mello. Ele comentou na postagem da menina. pois é. E aí, quando eu tô com esse negócio das pioneiras, uma menina falou assim: aqui está a verdadeira informação. A gente fala, antes de eu passar a informação, eu vou estudar. Sim. Uhum, Vou falar do Beto Zulu, vou estudar sobre ele. Entendeu? Para mim não chegar aqui e falar assim, não, cara, essa informação não é exato. ainda, tá? E porque a gente fala, a gente já é do Uhum, hip hop, já é visto errado, ainda vou passar a informação errada. Não, vamos lá na fonte. É, e para terminar, exato. meu querido irmão Zulu, deixe uma mensagem, Oh, suas redes sociais, sobre o livro. O espaço é seu. olha, caramba, quanta coisa tem que falar. Então, é assim, as minhas redes sociais. Minhas redes sociais é Beto Zulu Cambuí. Então, se você digitar Beto Zulu Cambuí, ou lá no Google, você digitar Beto Zulu, né, vai aparecer todas as minhas redes sociais. O meu Instagram é Beto Zulu Cambuí. O meu Facebook é Beto Zulu Cambuí. Então, eu sempre coloco Beto Zulu Cambuí, porque a gente tem que ter orgulho de onde a gente veio, que é aquilo que eu falei aquela hora. Então, eu tenho orgulho de ser cambuiense, eu tenho orgulho de estar levando o nome da cidade de Cambuí para vários lugares onde nunca ouviram falar. Então, é isso. Rede social, Beto Zulu Cambuí. Vocês vão encontrar lá e lá eu falo sobre os livros. Né? Esse ano ainda eu vou lançar o meu livro da biografia, vou lançar o livro, né, do, do meio evangélico, e mais 2 livros ainda, que é a segunda parte, né, do Risco Negro, a Procura da Caixa Perdida também. Então, esse ano ainda tem muita coisa para lançar. Se você quiser conhecer a minha loja também, é Estilos, né, com o S no final, Black. Só digitar lá Estilos Black e seguir a gente por lá. Lá a loja tá legal pra caramba. E como o Caio falou, eu vou estar trazendo também várias personalidades do rap aqui na cidade de Cambuí também. Já trouxe, mas vou trazer mais, né? E é isso. E para os eventos que eu faço, as coisas que eu faço, tá tudo ali na minha rede social, né? Porque todo dia sempre tem algo novo para me fazer. Então é interessante isso de levar sempre a cultura hip hop, o movimento negro. Eu já tentei parar várias vezes, já queria aposentar, mas não Não, consigo. não consegue. E tá cedo ainda, viu? Não Não vem, não, viu? consigo, não consigo. Mas estamos aí na atividade e vamos até o final, então, né? É isso. Vamos levar o Lindomar 3L aí. Vamos pedir para ele aí. Ô, Lindomar, você é daí, entendeu? Conheço, já conheço o Lindomar, claro, ô louca.
Ele tava aqui em Sorocaba, que ele quis comer a coxinha mais cara do interior de São Paulo, aqui em Sorocaba. Ele quis lá na padaria. Aí o Zapsan levou ele lá, assim, você fica levando lá, tá errado, vou ter que levar na coxinha de 50 centavos. Não, mas levei também. Então, Não, Sorocaba eu conheço quando eu morava em Francisco Morato, sabe? Que a 105 ia fazer direto evento aí. Nossa, com o DJ Nelson Maçã. Nossa, minha vontade era de ir aí em Sorocaba nos eventos, mas um dia, quem sabe? Então, fica o convite, tá? Passar aqui o final de semana aqui com a gente aqui. Opa! Vai ser bem-vindo aqui na cidade de Sorocaba. Vamos bagunçar pra caramba aqui. Beto, paz e respeito. Paz e respeito. Satisfação total ter trocado essa ideia com você. Infelizmente, agora no final o microfone quis falhar, mas foi legal pra caramba essa conversa. Sim. Espera que vai ter uma surpresinha para você, não vou falar, mas daqui a pouco eu já te mando uma surpresa muito legal, um presente. Isso é bom. Presente do projeto Afroleitura, através do nosso Pod Afro. Um dia nós iremos se encontrar, e aí você fala assim, essas perguntas foram fáceis, calma que vai vir duas querendo perguntar para você, tá? Aí você vai ver o que é perguntas de criatividade de uma criança. Que lindo, viu? Gostei. Eu fiquei apaixonado pelas perguntas, foram umas perguntas muito boas. Tá, então, família, aí foi mais um episódio do Pod Afro. Queria agradecer meu irmão Beto Zulu. Como diz nosso querido África Bambata, que infelizmente nos deixou, paz, amor, união e diversão, o hip hop não para, e não vai parar nunca, e ninguém vai conseguir nos parar. Então, família, satisfação total, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para que você conheça mais e mais entrevistados, mais sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Queria agradecer novamente nossos patrocinadores, a Cristal Pizzaria e Batataria, Vilt Renata Domingues, nosso estúdio lá, muito legal. Essa Renatinha, ela tem um vocal, canta um rap, viu? Eu tô tentando trazer ela pro rap de novo, mas tá difícil, mas eu vou trazer, tá? Estúdio Vilt da Renatinha Domingues. Você consegue. Mundo do Chaveiro, do meu parceiro Paulino. Eu queria agradecer vocês aí. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história do meu irmão Beto Zulu. Agradeço de coração. Valeu. Tamo junto. Fui!